seu coração. Prepare o ambiente do seu coração nesse momento, para que você possa ouvir aquilo que Deus tem para falar nos nossos corações. Amém? Gostaria de estar chamando aqui em cima uma pessoa muito conhecida, o pastor Diogo. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Boa noite, amada igreja. Boa noite. Shalom para todos. Como está esse coração aí podre, que não vale nada? Diz aí, está na sua mão, está no seu controle ainda? Ou está na mão de Deus? Se está na mão de Deus, já se tornou já um bom coração, reconstruído, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Amém? Porque a ideia de Deus, Ele sempre vai mudar o nosso coração, para que o nosso coração fique cada vez parecido com o coração de Jesus, porque é o coração perfeito. Porque a Bíblia diz que a gente não deve confiar no nosso coração, porque o nosso coração ele é enganoso. Dele procede as coisas ruins da vida. Quando a Bíblia está falando das nossas emoções, está falando da nossa fragilidade, está falando da nossa facilidade em se ofender, está falando da nossa facilidade em caminhar para o lado tortuoso das coisas. Porque a alma, ela é pertencente muitas das vezes a essa terra. E às vezes nós se agregamos a coisas territórias, as coisas transitórias, as coisas passageiras. E nós temos que estar com o nosso espírito sempre ligado, porque o nosso espírito ele pertence a Deus. Nós nunca vamos falar com Jesus, com Deus na nossa alma. Sempre que nós vamos falar com Deus tem que ser no nosso espírito. Porque a Bíblia diz que Deus é espírito, e importa que seus verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então não é porque hoje você está choroso demais que Deus está no ambiente, não é porque você está rude demais, não é porque você está trancado demais que Deus não está no ambiente, que não é de acordo com aquilo que você está sentindo, porque às vezes o que nós estamos sentindo não está ligado às coisas celestiais. Não, às vezes a nossa emoção ela está inclinada para as coisas dessa terra. Então que nós venhamos esses dias recentralizar o nosso espírito, que nós venhamos focar no nosso espírito para que nós possamos entender o que Deus está pedindo de nós. Amém? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Eu quero estar contigo. Ah, Jesus, Eu quero ser o teu amigo. sempre será bem-vindo aqui. Vem em nós, vem em nosso meio. Eu quero estar Faz do teu contigo. jeito, da tua maneira. Nós queremos sempre ter um relacionamento genuíno Quero contigo, ser Pai. o teu amigo. Senhor, eu não me conformo apenas ficar preso em palavras, ó Pai, em meras filosofias, teologias, em dogmas, sofismas, Senhor. Senhor, eu quero ter convicções todos os dias, ó Pai. Eu quero que o meu espírito, ó Pai, se encontre com o teu, Senhor. E que nós possamos invadir a eternidade, Pai. Invadir a adoração dos anjos, ó Pai, trazendo, Senhor, essa adoração aqui para a terra, Pai. Meu Deus, que nós possamos abrir, Senhor, essa vírgula na eternidade, no momento que nós nos reunimos aqui, Senhor. Pai amado, prestando homenagem a Ti, o Deus Todo-Poderoso, o Deus limpo, majestoso, o Rei da Glória, o Santo purificado, Senhor. Pai amado, nós aqui com as nossas, ó Pai, com as nossas ideias, Pai amado, às vezes perdidas, Senhor. Nós às vezes, Pai amado, perdidos nas nossas emoções, nós não reconhecemos a Tua grandiosidade, ó Pai. E às vezes nós queremos parar de qualquer jeito diante de Ti, Senhor. Meu Deus, que nós venhamos focar, Pai amado, o que realmente é importante esses dias, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Abra a sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo de número 26. Vem me envolver com teus braços de amor. Me leva pra perto de Ti e me conta os teus segredos. Vem me envolver com teus braços de amor. Me leva pra perto de
ser transformado também nesse ambiente. A igreja não é um lugar para a gente vir e se sentir bem, não. A igreja é um lugar para a gente vir e ser confrontado do que nós somos. E na medida que esse confronto chega para nós, nós vamos sendo transformados. Sim. E aí vem aquela sensação de alegria, de paz. Vem aquela sensação de que o Senhor, Ele nos aceitou. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de falar nessa noite do nome de um dos nomes mais odiados da Bíblia. Gostaria de falar sobre Judas. Amém? Diz assim, verso 47, lá embaixo, lá, ou na outra folha. Esse capítulo de Mateus é bem extenso. Amém? Todos acharam? Está escrito assim: e estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e trazia consigo uma grande multidão armada de espadas e porretes, vinda da parte dos chefes dos sacerdotes e dos líderes religiosos do povo. Mas o traidor havia combinado com um sinal com eles, informando-lhes: aquele a quem saudar com um beijo, esse é a quem procurais, prendei-o. Então, aproximando-se rapidamente de Jesus, disse-lhe Judas: eu te saúdo, ó mestre. E lhe dou um beijo, e lhe deu um beijo. Jesus, contudo, lhe perguntou: amigo, para que vieste? No mesmo instante, os homens avançaram sobre Jesus e o prenderam. Eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, decepou-lhe uma das orelhas. Mas Jesus ordenou: embainha a tua espada, pois todos os que lançam a mão da espada, pela espada morrerão. Ou imaginais tu que eu neste momento não poderia orar ao meu Pai, e Ele colocaria à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Entretanto, como então se cumpriram as escrituras que afirmam que tudo deve acontecer desta maneira. Amém? Eu quero orar por você nesse momento. Coloca a mão no teu coração. Obrigado, meu querido. Quero derramar uma medida de oração. Jesus, ele tinha tanta convicção, ele tinha tanta certeza, que ele sabia que uma palavra dele aos céus, naquele momento chegaria uma legião de anjos e o livraria. Ele sabia, porque ele tinha convicção que Deus estava ouvindo quando ele abria a boca para falar. Hoje eu vejo uma igreja que ora, mas não tem convicção daquilo que está abrindo a boca para falar. Então é como se Deus não tivesse ouvido esse povo e nada acontece. Nós pedimos por avivamento, mas ele não acontece porque no fundo nós não acreditamos que Deus está ouvindo a oração. Nós pedimos para pessoas serem curadas e uma ou outra é curada, mas no conjunto todo as coisas não acontecem. Não é Deus que encolheu, não é Deus que recuou com o poder dele, não. Somos nós que não estamos acreditando, porque estamos com a síndrome de Judas. Deixa eu orar, senão eu vou começar a pregar aqui. Ah, meu Deus, nós te pedimos a tua graça, Senhor, te pedimos a tua misericórdia, Senhor. Meu Deus, nós pedimos que o Senhor prepare o nosso coração para receber essas medidas do céu, Pai. Meu Deus, que essa mensagem seja, Senhor, para que nós possamos avançar com o teu reino, Pai. Para que nós possamos, Pai amado, parar de procrastinar, parar, Pai amado, de querer resolver apenas os nossos problemas, ó Pai, e começar, Senhor, a resolver os problemas que o reino carrega, para que, meu Deus, as pessoas sejam centralizadas no teu reino, e que elas possam ser renovadas, curadas, saradas e salvas, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, fala tu, não eu, Pai. A boca é minha, mas a palavra é tua, Senhor. Fala com a tua igreja que está tão sedenta, está com tanta fome. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, mas senta glorificando a Jesus em nome de Jesus. Aleluias. Quando nós paramos para ver a história, o nome Judas
é um dos nomes mais odiados da Bíblia. Quem hoje colocaria o nome do seu filho de Judas? Porque toda vez que é associado o nome Judas, é associado a um traidor. E a palavra Judas significa o privilegiado, o abençoador. O nome Judas não é um nome ruim, mas a pessoa que fez um feito tão grande quanto aquele que carregou a traição, aquele que traiu o nosso Jesus, aquele que traiu o nosso Senhor. Você vê vários nomes na Bíblia, como o nome de Caim. Você não vê pessoas colocando o nome dos seus filhos de Caim. Você não vê pessoas colocando o nome dos seus filhos de Saul. Apesar que hoje é meio modinha, ainda eu vejo ainda alguns doidos ainda. Mas você não vê alguém colocando o nome dos seus filhos de Hitler. Não, você não vê. Porque essas pessoas, elas marcaram a geração passada com a maldade que eles carregavam. E quando nós paramos para pensar, eu gostaria de perguntar para você, na verdade, nessa noite: que tipo de Judas é você? Porque todos nós carregamos uma fração, um pouquinho de Judas dentro de nós. Porque Judas, ele foi um dos homens que teve uma das maiores oportunidades. Judas foi aquele que ele andou com Jesus. Dando uma pequena introdução, Judas, ele veio de uma cidade chamada Queriote, ou Queriote. É por isso que ele é chamado Judas Iscariotes. E naquela região, aqueles judeus, eles foram muito maltratados, muito escravizados. Muitos deles morreram pelos romanos. Então, é dali que sai a maior tribo daquela região, a tribo dos Zelotes, onde que tinha aquele homem muito conhecido, o homem que perdeu a cruz para Jesus, Barrabás. Ele veio daquela região também. Então eles tinham um desejo, eles tinham um anseio por governar. Eles tinham um desejo de tirar Jerusalém da escravidão de Roma, e eles se tornarem livres, se tornarem libertos. Então, certa vez, um homem chamado Judas ouve falar de um tal de Jesus. Um Jesus que tinha poder, um Jesus que curava enfermos, um Jesus que ressuscitava mortos, um Jesus que curava leprosos, um Jesus que andava sobre as águas, um Jesus que tinha um poder que os outros homens não carregavam. E Judas, ele viu Jesus pregando ali o Sermão do Monte, falando sobre o reino, dizendo que os pequenos conquistariam, dizendo que os pequenos seriam grandes. Então Judas começa a observar a oportunidade. Você vê quando Judas ele chega para Jesus, ele chega dizendo que ele tinha várias opções, vários outros queriam ele como discípulo, mas ele escolheu andar com Jesus. Você não vê como alguém como Pedro que chega, joga ao chão e diz: eu sou impuro, eu sou um pecador. Você não vê como outros que chegam diante de Jesus e reconhecem a divindade de Jesus. Reconhece Jesus como o Messias, como o Cristo, como o Salvador. Eu gostaria de perguntar para Jesus nessa noite, para você nessa noite, como você reconhece Jesus hoje? Quem é Jesus para você hoje? Aquele ser preso em um madeiro, com aquela fraldinha, aquele Jesus preso nas tatuagens, aquele Jesus do filme de Hollywood, aquele Jesus preso em um terço, aquele Jesus histórico preso dentro de uma Bíblia, onde não tem poder um bom líder, um religioso? Ou você reconhece Ele como o Rei da Glória Todo-Poderoso, o inacessível, aquele que carrega sobre a sua cabeça a coroa da vitória, aquele que tem os seus olhos como de fogo, a sua língua tem uma espada, seus cabelos brancos como a neve, seu poder radiante, uma glória, uma inefabilidade. Como é que você reconhece esse Jesus? Quem é Ele para você hoje? Ontem nós estava reunido com algumas pessoas ontem e colocamos ali a biografia de Charles Finney. E pensa no cara, eu já ouvi tanto, já assisti tanto Heróis da Fé. Já ouvi e já assisti no YouTube. Na verdade, eu gosto de colocar Heróis da Fé e fico ouvindo. Já li o livro Heróis da Fé várias vezes, já li a biografia de Charles Finney. Mas ontem é algo que eu estou procurando para nós. Então, quando nós estamos procurando algo como um avivamento, como um poder genuíno dentro de uma igreja, nós ficamos mais sensíveis.
E a partir daquele momento que foi falado assim, quando Charles Finney, ele começa a observar a igreja e o povo ora e nada acontece. Ora e não acontece avivamento. Ele fala: Deus não está ouvindo esse povo, porque na Bíblia diz que todo aquele que pede, ele receberá, que ele tem prazer em dar o Espírito Santo. Por que não está acontecendo? Não está acontecendo porque as pessoas, elas estão orando sem fé. Não está acontecendo porque as pessoas, elas não estão entrando em um nível que era para elas poderem entrar. Não está havendo um arrependimento verdadeiro, um arrependimento genuíno, um aceite por mudança. Um aceite por mudança, um aceite para você mudar quem você é. Para de ficar querendo que as pessoas entendam quem você é. Para de ficar no complexo Gabriela, como eu gosto de dizer, eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Para de dizer: não, mas eu sou assim. Mas não é você não, Gabi, você... Mas para de ficar: não, quem gosta de mim tem que gostar do jeito que eu sou. As pessoas têm que me aceitar como eu sou. Ei, você, nós somos insuportáveis. Nós temos que ser parecido com Jesus. Nós temos que ser parecidos com Jesus, mudados e transformados e lavados pelo sangue do Cordeiro. Temos que parar com essa complexidade. Temos que parar de se enxergar como pessoas especiais que apenas ainda não teve a oportunidade que gostaria de ter. Não, nós temos que ser mudados pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. Nós temos que ser moldado. Nós temos tanto problema com Judas, mas a ideia de Judas nunca foi matar Jesus. Não, Judas nunca quis matar Jesus, entenda isso. A ideia de Judas era que houvesse uma revolução. Ele foi criado com aquilo. Ele era um daqueles que queria abrir um parênteses, tirar o governo de Roma e colocar o governo de Jerusalém. Algum hebreu tinha que se levantar, um judeu tinha que se levantar, tinha que sair daquele império. Sabe por quê? Satanás, ele trabalha na sua intenção. Já ouviu falar aquela frase: de boa intenção o inferno está cheio? Porque a ideia não é a sua intenção, mas é a intenção de Deus. É por isso que você tem que estar com o ouvido aberto, para entender o que Deus está pedindo, para entender o que Deus está querendo que você dê, ou que você pegue. Não é sobre a sua intenção, não é sobre o seu coração bom e piedoso, não é sobre a sua autojustificação, mas é você ser justificado por Cristo. O justo não se justifica. O justo não se justifica. A Bíblia diz que Jesus, ele foi como ovelha muda ao abatedouro. Ele foi calado. Uma palavra dele mudaria tudo. Ele, conhecendo a autoridade, a fé e o poder que ele carregava, ele não ousou pedir socorro a Deus, porque ele sabia que uma palavra dele, o propósito acabaria. A manifestação do poder seria grande, mas não iria glorificar a Deus. Então você vê a manifestação de poderes em algum ambiente, mas você não vê a glorificação de Deus naquele ambiente. Deus tem que ser glorificado, Deus tem que ser louvado. Não é sobre você sair daqui feliz, não é sobre você sair daqui mais realizado, não é sobre você sair daqui mais em paz, não é sobre você sair daqui pronto para você usar a força para continuar pecando. Hoje eu vejo a geração usando o poder de Deus para poder abandonar a cruz. Hoje eu vejo a geração usando o poder de Deus para continuar sendo quem ela é, quando na verdade era para ela usar esse poder para ser transformada, para ser modificada, para ser renovada, para ser transformada. Então Judas, ele tem os seus poréns, ele tem as suas justificativas. Ele foi participante do que Jesus fez. Vamos lá. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo de número 9. Tem alguém comigo aqui? Aleluias. Ele que era
o que há de vir. Judas, quando ele chegou para Jesus, ele assumiu o compromisso com Jesus. Ele estava disposto. Ele queria. Mas ele via Jesus como um ilusionista, como um mágico, como alguém que carregava um poder não celestial. Ele não viu um Messias na frente dele, então ele não conseguiu se converter, ele não conseguiu entregar o coração dele para Jesus. Por ele ser o que mais tinha conhecimento, quando ele se compromissou com Jesus, ele se tornou o tesoureiro ali daquele grupo. Ele cuidava da finança, mas o coração dele nunca esteve no reino de Deus, mas sim sempre no reino da terra. Ele sempre teve uma avareza no coração dele. Ele sempre teve uma sede por grandeza, uma sede por ser reconhecido, uma sede por ser grande. Então ele estava ali com Jesus, mas ele não conseguia enxergar a divindade de Jesus. Talvez um dia você levantou a mão numa igreja ou em algum lugar dizendo que seria cristão, e você agora ali se compromissou com Jesus, dizendo que seria servo de Cristo. A palavra cristão significa pequeno Cristo. Quando você diz servo de Cristo, você diz, servo significa escravo. Você está dizendo, eu sou escravo de Cristo. Porque nem todos que são amigos de Cristo será salvo. Porque quando Judas, ele traiu Jesus, Jesus abraçou ele, Jesus beijou ele, e Jesus disse, meu amigo. Hoje nós odiamos o nome Judas, nós não queremos saber de Judas, mas Jesus amava ele e chamou ele de amigo mesmo depois dele ser traído. Porque a palavra que Jesus falava, Jesus não falou com falsidade, Jesus não falou com sarcasmo, porque Jesus ele era verdadeiro, ele não podia dar brecha para demônios, não. Ele falou com todo o coração dele, com todo o amor, meu amigo. Aquela palavra ecoou na eternidade. Os demônios enxergaram Judas e entendeu, cara, o amigo de Jesus, ele está abrindo a porta. Mas a ideia de Jesus até o último final, até o último segundo, era acreditando que Judas se arrependeria, assim como Pedro se arrependeu. Ele tinha um desejo no coração, ele orava por Judas, assim como ele orou por Pedro. Quando Satanás veio tentar peneirá-lo, ele também orou por Judas, mas Judas deu legalidades. Judas abriu portas para Satanás poder trabalhar. Quando Judas abriu portas? Quando Judas começou a roubar o reino, quando ele enfiava a mão no saco de moedas e ele roubava, quando ele mentia, quando ele se preocupava mais com o seu reino do que com o reino de Deus. Todas as suas atitudes, ela abre porta no reino espiritual, ou seja, para anjos ministradores entrar, ou seja, para Jesus abrir mais portas para você, ou para demônios entrar e a fazer arruaças. Então, legalidade para demônios trabalhar, somos nós que damos com atitudes que nós temos durante os dias, durante as diversidades, durante os tempos ruins das nossas vidas. Se Deus diz que você está praticando algo de errado e você continua praticando aquilo, achando que não está tendo nenhum resultado hoje, se você não se arrepender, um dia essa conta vai chegar. Você está disposto a pagar o preço que está sendo pedido para você ter um prazer hoje? Você está disposto a pagar o preço que Satanás e que o mundo pede para você ser feliz hoje? Feliz não, iludido. Porque felicidade ela está associada apenas ao reino de Deus. Você apenas se ilude. Sem Jesus você apenas se ilude. Então agora que nós abrimos aqui, diz assim, falei que Lucas quanto? Fala para mim. Glória a Deus, aleluia. Lucas 9. Havendo Jesus convocado, verso 1, havendo Jesus convocado os 12, concedeu-lhe poder e completa autoridade para expulsar todos os demônios, assim como para realizarem cura. Quantos discípulos? E Judas era um dos 12. Ele foi participante. Ele carregou poder com ele. Ele expulsou demônios de outros. Ele orou e pessoas foram curadas. Mas ele não foi
salvo. Eu sempre falei que eu não posso dizer se Judas foi salvo ou não, amém? Porque talvez ali naquele momento do suicídio, nos últimos segundos, as pessoas, eu conheço pessoas que tentou se suicidar e não teve êxito. E no último minuto, no minuto final ali, ele arrependido, tentando salvar. Chega alguém e salvou, tirou ele do cinto que estava preso no pescoço dele. Mas ele estava arrependido. Até esse jovem hoje ele é um missionário, para você ter ideia. Aquele último segundo, então nós não podemos falar que todo mundo que suicidou foi para o inferno porque ele abandonou a vida. Não. A Bíblia diz: todo aquele que chamar Senhor no momento final da sua vida, se foi de coração, se houve um arrependimento, se tivesse a oportunidade de consertar, ele continuaria respondendo a Deus. Deus escuta naquele momento. Não, remorsos ele não escuta. Mas por que você está falando isso de Judas? Daqui a pouco a gente vai lá. Atos 1:25. Pedaço. Amém? Daqui a pouco a gente vai lá. Vamos lá. Então, Judas, ele foi participante. Ele saiu ali. Ele saiu para poder pregar. Ele saiu para poder anunciar as boas novas. Ele estava cheio de entusiasmos. Ele estava bem entusiasmado, ele queria aquilo, ele chegava nas pessoas: vamos, vem seguir Jesus, porque ele queria fortalecer o reino, queria criar rebelião contra Roma. Só que um dia, Judas ele se frustra. Um dia Judas se decepciona. Ele ouve Jesus falando bem assim: o meu reino não é dessa terra. Ele começa a dizer que em um tempo futuro ele viria, no tempo futuro ele faria. E Judas começa a entender: cara, eu acho que esse cara não está falando disso agora. Eu preciso dar uma forcinha para ele. Eu preciso ajudar Jesus para que ele possa conquistar aquilo que já é nosso. Jerusalém é nosso. Nós precisamos governar, nós precisamos tomar conta disso aqui tudo. Nós precisamos dar uma resposta para esse povo. E aí ele fez uma escolha. Você teve a oportunidade um dia de servir ou não servir. E depois você fez uma escolha. Hoje você fez uma escolha. Porque a nossa vida ela é feita de escolhas. Essas frases aqui me marcam, porque toda vez que eu vou tomar uma decisão, essas frases elas vêm na minha cabeça. Nossa vida é feita de escolha. Quando nós falamos sim para algumas coisas, nós estamos dizendo não para outras. As nossas escolhas de hoje determinam a nossa história de amanhã. Nós somos senhores das nossas escolhas, mas nós somos escravos das consequências. Nós temos que lembrar sempre disso, toda vez que você for dar um sim e um não. E para Deus é mais concreto, Ele diz sim, sim, não, não. Por quê? Às vezes nós damos o sim com a nossa boca para poder apaziguar o momento, mas o nosso espírito nós estamos falando não. Por isso que a Bíblia diz sim, sim, não, não. O sim da sua língua e o sim do seu espírito, ou o não da sua língua e o não do seu espírito. Nós temos que saber o que nós estamos fazendo. Nós temos que parar de ficar empurrando para frente decisões que já eram para ser tomadas. Decisões que já eram para ser localizadas, para que nós possamos se encontrar dentro do propósito de Deus, para que nós possamos exercer o poder que Deus nos outorgou, que Ele entregou para nós. Mas o que nós estamos fazendo, igreja? O que você está fazendo? O que te direcionou aqui? Eu gosto sempre de perguntar isso. Nós não podemos ter essa síndrome do Judas, de não reconhecer a divindade do Senhor, de não se arrepender daquilo que nós fizermos um dia, e um arrependimento genuíno, um arrependimento de verdade, abrir a nossa boca para Ele e falar que nós somos e pedir para nós assumirmos a identidade que Ele preparou para nós, porque tem uma identidade do Senhor para você. Tem uma identidade de Jesus para você. Eu quero que você entenda isso. Por favor, olhe para mim. Você tem uma identidade que o Senhor preparou para você. Você não é um perdido no meio da terra, não. A Bíblia diz que Deus ele escolheu o tempo e as pessoas e o lugar para você viver.
Você não está aqui à toa hoje, entenda isso. O que você precisa hoje é se reposicionar dentro do reino. O que você precisa hoje é pedir o socorro divino de Deus. E deixar Ele quebrar esse coração. Deixar Ele quebrar essas ideologias. Deixar Ele quebrar as paredes. Deixar Ele quebrar as suas frustrações, os seus medos. O que mais atrapalha de nós vencermos, de nós crescermos, é o medo. Por isso que a Bíblia diz que o medo ele é pecado. O medo não há dúvida, perdão. O que mais atrapalha a gente crescer hoje é a dúvida. A Bíblia diz: tudo que provém de dúvida é pecado. Tudo. Por quê? Porque você não vai usar a fé para você fazer o que você tem dúvida. Então até se eu faço uma oração com dúvida, aquela oração se torna uma oração para Satanás, se torna uma murmuração, porque eu não estou acreditando naquilo que eu estou fazendo. Até uma oração pode se tornar pecado se você estiver orando com dúvida. É diferente de você orar esperando uma resposta, e é diferente você orar porque você orar não acreditando. É diferente, Deus, eu tô aqui me entregando, eu estou me jogando aos teus pés, estou me prostrando, porque eu preciso de uma resposta sua. Agora, quando Deus der uma resposta, aprenda a ouvir a resposta e prosseguir. Porque às vezes Deus dá uma resposta e diz não. Deus deu a resposta, mas parece que você não ouviu o não de Deus. Você agora vai começar a orar para tentar mudar a ideia de Deus. E cuidado. Quando Ele resolve ouvir o seu sim. Se Deus está dizendo não, não é porque Ele está te castigando, porque não, Ele não merece. Não, merecer a gente merece o inferno. Mas pela misericórdia dEle nós não recebemos. É porque Ele sabe que você hoje não tem capacidade para receber. Ou porque Ele está querendo crescer alguma fé dentro de você hoje. E aí nesse momento que você tem que falar: Deus, olha, eu quero entender porque o Senhor me deu não. Tua graça é suficiente, mas eu quero ter conformidade contigo. Eu quero entender. E algumas vezes nós não vamos entender. E quando nós não entendemos, nós vamos ter que compreender. Qual é a diferença de entender para compreender? Compreender é quando você abraça a resposta de Deus mesmo sem entender, para que apenas você possa prosseguir e não ficar parado, para você não estagnar no reino. Mas lá na frente você vai amadurecer, você vai entender, porque a Bíblia diz também que quando você não entende, o maligno vem e rouba. Então tem um tempo preciso para todas as coisas. Por isso que a Bíblia diz que há tempo de você sorrir, há tempo de você chorar, há tempo de correr, há tempo de parar, há tempo para tudo. O tempo ele é necessário. Mas eu te pergunto, há 10 anos atrás quem era você? E se você depois de 10 anos ainda está no mesmo lugar, por favor, tem alguma coisa errada, porque o filho ele tem que estar crescendo, o filho ele tem que estar evoluindo, o filho ele tem que ter mais intimidade, o filho ele tem que ter mais poder, o filho ele tem que começar a entrar em lugares que não conseguia entrar antes. Satanás ele não tem problema com crente, Satanás ele não tem problema com cristão, não. Ele tem problema com o filho de Deus. Ele tem problema com os filhos de Deus. Porque o Filho de Deus ele está aqui para poder governar. O Filho de Deus está aqui para poder honrar o Pai. O Filho de Deus está aqui pronto para obedecer, não importa o que vai custar. Ele tem uma intimidade, um estreito relacionamento com o Pai. E Ele vai querer que se cumpra. Ele vai querer que se cumpra mesmo com todas as influências maléficas, mesmo com o universo conspirando, mesmo o corpo dizendo que ele não era capaz. Jesus suando sangue ali no Monte das Oliveiras, o corpo estava dizendo: olha, você não é capaz. Quando ele soa, é hemartitrose, sim. Quando dá aquele fenômeno lá, que os vasos sanguíneos se estouram juntamente com o sangue. O vaso sanguíneo estoura juntamente com o suor, e a pessoa começa a suar sangue quando ela tem um medo muito grande. Jesus não ouviu a voz do medo do corpo dele. Ele não pôde paralisar ali. Ele: não, eu vou continuar.
Agora eu imagino Judas chegando naquele território. Jesus se afasta de Pedro, Tiago e João, um tiro de pedra. Jesus, ele está lá chorando: Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice, mas que todavia não seja feita a tua vontade, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Pai, se tiver outro jeito, se tiver outra maneira, faz do outro jeito. Eu não quero tomar esse cálice da ira. Eu não quero ter que passar por essa cruz, por essa humilhação. De um jeito meu corpo não está preparado, mas o Senhor me criou para esse momento, me preparou para esse momento. Eu estou aqui para te obedecer, Pai. Daqui a pouco aparece várias tochas, vários lampiões ligados. Ele entende que a hora dele é chegada. Ele vai se aproximando de Judas. Tinha muitas maneiras de Judas dar um sinal de traição. Ele podia dizer assim: olha, aquele que eu tocar no ombro, aquele que eu apertar a mão, aquele que eu der um abraço, esse que é para vocês prender. Só que ele falou bem assim: aquele que eu beijar. Para se cumprir uma profecia. Abra sua Bíblia comigo no livro de Salmos 41, verso de número 9. Não era qualquer pessoa que estava indo lá buscar Jesus, era um amigo dele. E quando você gasta um tempo de oração com a pessoa, você começa a sentir a dor da pessoa. Quando você gasta um tempo de oração com a pessoa, você quer ver essa pessoa evoluir, você quer ver ela crescer. Quão doloroso é. Hoje eu entendo a dor da minha mãe quando ela gastava madrugadas orando por mim e eu chegava lá alcoolizado, drogado algumas vezes, e ela ali orando e o diabo que estava em mim, consigo entender hoje, fazia eu ter raiva da minha mãe por ela estar ali acordada ainda. E a primeira frase que eu gritava era: eu já sou de maior, eu já mando na minha vida, eu não preciso que tu fique acordada. Bobinho, mal entendia eu que ela estava batalhando no reino espiritual pela minha vida. Mal entendia eu. Porque a ingratidão, ela é imatura. Você só é grato quando você é maduro. Quando chega o tempo de maturidade, você lembra de algumas pessoas que você não pôde honrar. Aqueles que você pode honrar, ainda procure e honra. Você lembra de sermões de pessoa que talvez na época você ficou enraivecido, mas quando você chega no tempo de maturidade, cara, eu não acredito que eu briguei por isso. Eu lembro quando eu cheguei no seminário, tinha um moicano que era da moda, vocês lembram? Que usava assim. E eu cheguei no seminário e aquilo ali era eu gostava daquele corte, não sei porquê, mas tudo bem, vamos lá. E um dia o meu discipulador chegou assim, falou: Diogo, por que você não arranca esse moicano aí, cara? Falei: mas não atrapalha, não é pecado, a Bíblia não diz que é pecado. Não é sobre isso. Você tem complexo de alguma coisa? Eu falei: não, só não é importante. E só lhe tirava a minha paz. E uma outra pessoa chegava e falava: cara, por que você não tira esse corte aí? E só lhe tirava a minha paz. E um belo dia, eu falei bem assim: cara, se isso não tem problema, porque tira tanto a minha paz quando alguém fala? Porque eu quero ter tanto controle, pelo menos disso. Pelo menos falar: aqui vocês não tocam, aqui vocês não podem mexer. Você vê, tem coisa que é tão boba que nós queremos carregar. Coisa tão inútil, tão infantil, tão supérfluo. Pelo que nós estamos brigando? Pelo que você está brigando? Você prefere ser feliz ou ter razão? Nós precisamos ter amor. Nós precisamos ter amor. Porque sem amor nós não conseguimos ser quebrantados. Sem amor nós não conseguimos sentir a dor daquele que está precisando. Amém?
Salmos 41:9, não foi? Vamos lá. Que está escrito lá mesmo, pelo amor de Deus, meu Deus do céu. Vocês fazem eu sair do lado da mensagem, tá vendo? Você fica com esses olhares de pidão, continua falando Deus, aí Deus vai lá e atrapalha o meu esboço. Fica à vontade, Pai. Eu gosto de pregar assim, quando as pessoas arrancam a mensagem. Amém? 41:9, amém? Vamos lá, meu Deus. Glória a Deus. Ei, glória a Deus. Tu és lindo, Jesus. Diz assim: até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, também me traiu. Isso aqui está fazendo uma alusão, uma analogia lá a Jesus já. Sim. Por quê? Você lembra lá? Jesus, ele está ali na ceia, está ali comendo com os discípulos. Se eu não me engano, está lá no livro de João 13. Glória a Deus. João 13:2 diz assim: durante o final da ceia, quando já o diabo incutira no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que deveria trair a Jesus, sabendo Jesus que o Pai lhe outorgara poder sobre tudo que existe e que viera de Deus, estava, vamos lá embaixo tem de novo, se eu não me engano é o 13, é o 27, vamos, meu Deus, 27, diz assim: assim que Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Então disse-lhe Jesus: o que tens para fazer, faz logo. Você vê que quando Jesus, agora eu lembrei onde é que a gente estava. Quando Jesus, ele está lá e dá aquele abraço, chama de amigo. Era algo profético, era algo que já estava escrito lá em Salmos 41. Era algo que ele se lembrou quando estava ali partilhando. Ele diz: olha, quando eu molhar o pão aqui e der para esse vai ser o que vai me trair. Em sua sã consciência, um cara ouvindo isso, ele não ia fazer. Só que na hora que ele come daquele pão, Satanás entra nele, pela legalidade que ele já tinha dado. Você tem que entender as atitudes que você tem tomado e neutralizar as obras de Satanás na sua vida, na sua casa. Tem gente que tem muito problema com finanças. É alguém travado. Tem pessoas hoje que recebem um salário mínimo e dizem: poxa, como eu recebo pouco. E realmente é pouco um salário mínimo hoje. Mas é alguém que é um péssimo administrador. Se ele recebesse 10 mil, ele estaria mais apertado do que recebendo um salário mínimo. E umas pessoas é má administradores de verdade, e outros têm demônios que têm legalidade na vida deles. Por quê? A Bíblia diz que tem um demônio que não sai nem com jejum, nem com oração. Qual é? É quando você é desobediente, quando você não é dizimista. É isso que a Bíblia diz, lá no capítulo 3. Esse jejum aqui, esse demônio aqui não sai nem com jejum, nem com oração, é com fidelidade. Então tem pessoas, não, mas eu conheço outras pessoas que não é dizimista e tem uma vida muito boa. Tem uma vida, era para ele estar muito melhor. Entenda isso. Entenda isso. Por que eu entrei lá? É porque às vezes você está perguntando: ai Deus, abre uma porta melhor de trabalho. Ei, concentra-se no que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz sobre isso? Não é sobre o que o pastor diz, não é sobre o que fulano de tal diz, mas é sobre o que a Bíblia diz, o que Deus diz. Você vai começar, gente, por favor, faz um teste com Deus, cara, é impressionante. Eu não sei como é. Eu não sei como é que vocês não conseguem ter um coração generoso quando fala-se do reino e de pessoas próximas a você. Tem vezes que Deus vai mandar você entregar algo a alguém, não é porque aquela pessoa merece, mas é porque Deus está trabalhando, Deus está te tratando, Deus está mexendo em você.
Não é porque a pessoa é boa, não. Você apenas vai ser um conduíte naquele momento, porque Deus vai estar te tratando em algo. Deus vai estar trabalhando em algo referente a você. Amém? Terceiro princípio. Ele recebeu a oportunidade. Qual oportunidade foi essa? Qual oportunidade, Judas? Eu já falei da oportunidade? A oportunidade que ele recebeu foi a oportunidade de andar com Jesus. Foi a oportunidade de ver os milagres que Jesus fez. Ele viu ali Jesus ressuscitando Lázaro. Ele até tentou salvar a vida dele. Ele disse: ei, nós não saímos de lá. Nós vamos voltar para lá para morrer também. Já que ele morreu, a gente vai para lá para morrer também. Judas tentou. Falou: não, fica aqui, Senhor. Que é isso? Você está louquinho, Jesus? Então era que Jesus quer fazer algumas coisas na nossa vida que nós estamos falando: isso não vai acontecer. Não tem como, não. E nós só faltamos só: você está louquinho, Jesus? Síndrome de Judas. Você tem uma mente limitada, entenda isso. E o seu Deus, ele é ilimitado. Não é para você entender, não é da sua ótica, não é do seu ponto de vista, não. Vamos abrir a nossa mente, vamos abrir o nosso coração. Vamos deixar Jesus entrar. Mas para isso nós precisamos buscar um arrependimento. Mas eu tenho que fazer uma pergunta para você antes. Até onde você quer caminhar com Jesus? Até onde você quer chegar com Jesus? Quanto por cento da sua vida você está disposto a mudar, a transformar? O que você quer do Senhor Jesus? O que para você é necessário? Talvez você está como Judas: Senhor, olha, cura, transforma minha casa, muda o meu emprego, abre porta, me dá isso, me dá aquilo. Deus, olha, me dá um marido, me dá um filho, me dá uma... Você está pedindo várias coisas, mas o Jesus Salvador você não quer. O Jesus Todo-Poderoso, aquele Jesus que chegou para Judas e queria entronizar Judas no reino dele. Hoje o Luiz soltou uma pérola. Jesus ele veio como rei aqui na terra. Sim, ele veio como rei. Para quem? Para todos aqueles que deixou ele reinar dentro do coração. Sim. Se você deixa Jesus ele reinar dentro do seu coração, ser o seu rei, ele é o seu Senhor, ele é o seu rei. Sim. Ele é o seu rei, ele é o seu Senhor. Só que talvez falando assim, Jesus parece estar tão longe, tão distante. Parece que a nossa voz não está ecoando, não está saindo dessas lajes, não está saindo dessas portas de zinco, não. Parece que nós estamos esperando algo de fora. Estamos buscando algo de algumas pessoas. Eu conheço um pastor bacana, eu conheço um cantor bacana. Não. É sobre nós, é sobre eu, é sobre você. Nós não podemos esperar de fora. A Bíblia diz que está aqui dentro de nós. E reconhecer a divindade de Jesus é difícil. Reconhecer a divindade de Jesus é difícil. Eu não consigo entender quantas pessoas têm me ouvido, quantas pessoas nós estamos tocando e nós, no fundo, nós não sermos tocados genuinamente. Eu vejo pessoas, eu pergunto: como foi a sua experiência de novo nascimento? Ela diz: eu não tive ainda. E continua a sua vida como se ela não dependesse desse novo nascimento, como se não fosse necessário. Outros eu pergunto: como foi a sua experiência de novo nascimento? Aí ele pega um evento que aconteceu e diz: olha, foi assim. E como se isso ali fosse realmente um novo nascimento, mas ainda não aconteceu pelos frutos que nós estamos entregando e dando hoje. Ei, vamos despertar, igreja. Você está disposto a perder lugar, coisas e pessoas?
Você está disposto? Me diz. Você está disposto? Judas, ele andou com Jesus, mas ele abandonou a fé. Ele abandonou. Teve um momento que ele não suportou. Estou encerrando já. Teve um momento que ele olhou assim e disse: eu consigo manipular Jesus, eu consigo controlar Jesus, eu vou mudar a trajetória dele. Ei, você não consegue só arrancar as coisas boas de Jesus. Jesus não é um menino bobinho abrindo uma empresa, contratando alguns funcionários, não. Ele conhece todas as nossas impurezas, todas as nossas maldades. Conhece tudo aquilo que nós negamos a fazer. Quando Jesus ele nos capacita e diz que nós estamos prontos, e nós falamos: não, nós não estamos prontos ainda. Eu não estou pronto. A gente está dizendo: não, você está pronto, eu te preparei. Eu quero você fazendo tal coisa. E o que nós estamos fazendo para Jesus? Para Jesus. O que você está fazendo para Jesus hoje, eu te pergunto. O que você está movimentando para Jesus? Eu não estou falando sobre você, sobre a igreja, sobre a Batista. Não estou falando sobre Diogo. Eu estou falando sobre você ter convicção que isso aqui é totalmente para Jesus. Eu recebi essa ordem, estou respondendo a ordem dele, estou movimentando essa ordem. Porque se é para Jesus isso que você está fazendo e você faz com essa cara, tenha certeza que ele não está sendo adorado. Tenha certeza que ele não está sendo adorado. Porque depois que você recebe uma ordem de Jesus, você entende, você agora é contagiado por uma alegria, a alegria da salvação. Sai aquele peso e você sai agora cantando: porque ele vive, posso crer no amanhã. Você sai cantando, sabe? Você vai ter o tempo, você vai ter dias tristes, vai ter momentos tristes, mas você não vai ser uma pessoa triste. Não, porque a alegria da salvação ela é muito maior do que qualquer perca. Convicções do reino, convicções do reino, convicções do poder de Deus. É entender que tudo aqui é passageiro, tudo aqui é transitório. Só que quando você estiver pensando que o mundo, ele ainda roda, ele está rodando para você. Não. É você que tem que falar: Deus, eis-me aqui. Eu não estou conformado com os meus amigos, com os meus pais, indo para o inferno. Eu quero eles te servindo. Eu quero eles com a alegria da tua salvação também. Só que como você vai querer isso se nem você ainda tem convicção da sua salvação? Não é sobre você passar 5 horas de joelho orando, não. Não é uma indulgência, não. Não é uma indulgência. É fé. É convicção. É certeza. A palavra de Deus ele diz que é cortante. Hebreus 4:12. Mais cortante que qualquer espada. Ela divide o propósito do nosso coração e o propósito de Deus. Ela divide a alma, as medulas, o espírito. Ela traz um discernimento. E aí nós temos que tomar uma decisão quando essa palavra de Deus chega para nós. A escolha que ele fez com que Satanás tivesse legalidade sobre o coração dele. Como nós lemos aqui, João 13, verso 2 e verso 27. Lá em Lucas 22 também vai estar falando. Vamos lá, Lucas 22, só para a gente não... Glória a Deus. Se eu não me engano é versículo 3.
Hoje deu. Fui me deitar ontem, era um pouco mais que 11 horas. Deu 4 e alguma coisa. Eu estava acordado. E no meu coração estava aquela voz ecoando: Deus não está ouvindo a minha oração, ou está faltando fé? E nós cantamos: eu quero perder o meu sono. Foi hoje que a gente cantou essa música? Quero perder o meu sono, porque eu tenho sede, eu tenho fome. E eu profetizei aqui que vocês percam o sono essa semana aí. Aí Deus falou: começar com você logo de frente aqui. Eu falei: meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E o dia ele está intenso, gente, o dia está intenso. É guerra em cima de guerra. E sabe qual é o meu maior problema? É o problema das pessoas, porque a gente tem que ajudar, a gente tem que chegar junto como igreja. Eu fico tão triste quando a pessoa fala assim: ah, não vou levar para o pastor porque o pastor já tem problema demais. Essa é a minha função. Eu decidi um dia estar aqui servindo, eu decidi um dia viver para isso. Eu abri mão de oportunidades para estar servindo vocês. Para quê? Para aproximar vocês de Jesus ou para trazer condenação? Condenação como? Um dia Deus vai falar assim: olha, eu mandei um cara, ele me ouviu, ele deixou tantos anos da vida dele para poder servir com vocês. Sim. Ou vai ter uns que vai chegar: pastor, valeu demais na eternidade, vai bater aqui, ó, pá, pá. Valeu demais, cara. É o Will, né? Valeu demais aquele tempo, olha. Outros vai chegar assim na eternidade: porque eu não ouvi aquele miserável, desgramado. Jesus, ele dá oportunidade para todos. Jesus deu oportunidade para Judas. Eu gosto de... isso aqui um dia foi tocado no meu coração, que me rasgou assim, sabe? Um devocional. E Pedro falando: Jesus, olha, ontem a bolsa estava com X de dinheiro, e hoje, quando a gente foi lá, estava menos tanto. Jesus, Judas está roubando a bolsa, Jesus. Até quando você vai deixar isso acontecer? Jesus, calma, tem um propósito. Uma hora ele vai se arrepender. Uma hora ele vai se arrepender. Uma hora ele vai ser... Jesus acreditava que Judas, no último minuto, ele iria se arrepender. Jesus acreditava em Judas. No outro dia de manhã: vamos para a Galileia. Pedro olhava assim para Jesus: e aí? Dá a bolsa para ele, Pedro. Hoje ele não vai roubar. Hoje ele não vai roubar. Hoje, quando você acorda, Deus fala bem assim: olha, hoje ele não vai pecar, hoje ela não vai pecar, ele não vai cair nesse mesmo pecado. Não, hoje não, eu acredito. E ele acredita, ele aposta todas as fichas em você, porque ele te ama demais. Ele te ama demais. Ele te ama muito, Ele te ama muito, 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 muito. E esse amor tem que ser suficiente para você dar uma resposta e dizer: olha, chega dessa vida de pecado, chega dessa vida de traição, chega de ser Judas. Você sabe por que essa pregação foi tocada no meu coração? Porque tem pessoas que não importa o que Jesus vai fazer por ela e com ela, no final ela vai trair Jesus. No final ela vai trair Jesus. No final ela não vai dar valor ao que Jesus fez, o que Jesus está fazendo. Então eu quero repreender esse espírito de Judas sobre a igreja. Eu quero repreender esse espírito diabólico, esse espírito de pessoas autocontroladoras que acham que está controlando a situação, mas está se perdendo e se afundando no pecado e morrendo e se afastando de Deus a cada dia.
Que esse espírito seja neutralizado. Eu não aceito. Ei, Judas achou que estava no controle. Ele achou que no final ele iria reinar junto com Cristo, ali ainda naquela época. Mas quando ele vê Jesus ali, recebendo pancada, quando ele vê Jesus ali diante de Pilatos, de Herodes, quando ele vê Jesus caminhando para a cruz, ele olha para aquelas moedas, 30 moedas. O coração dele é sucumbido por uma tristeza, por um vazio. Ele diz: não valeu a pena. Não valeu a pena. Mas a humildade sem amor, ela se torna orgulho. Ele reconheceu o erro, mas ele não deu a dignidade de Jesus perdoar ele. Complexo, ele diz: não, eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu vou. Vamos lá, Atos 1, 25. A Bíblia vai dizer que tem uma hora que Jesus chama Judas de diabo. Fala o diabo que tem os da salvação e tem o diabo. Ou seja, o diabo estava tão na vida de Judas. Jesus chama ele de diabo. Tem naquela oração lá de João, ele diz: olha, João 16, de todos que tu me deram, nenhum se perdeu, a menos o filho da perdição, a menos o que não me quis. Aquele ele se perdeu. Então todos conhecem ele como o filho da perdição, como usado por Satanás, como o traidor. Diz assim: para assumir a vaga, Atos 1, 25, para assumir a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o lugar que ele era devido. Talvez você não entendeu. Todos conheciam ele como o quê? Traidor, o endiabrado, o filho da perdição. E ele confirma aqui, dizendo: olha, Judas foi para o seu lugar devido. Ele dá um tetelestai ali. A Bíblia diz que ele foi para o seu lugar devido. Talvez você não entenda as oportunidades que Deus está te entregando, que Ele está te dando hoje. Enquanto a vida, a esperança. Esse foi o resultado de Judas. Ele assumiu o compromisso, ele recebeu a oportunidade, ele fez uma escolha, teve o resultado final, teve o resultado total, a escuridão. Ele ficou perdido na escuridão. Ele foi para as trevas, e é dessas trevas que o Senhor quer te resgatar. Eu não sei qual tipo de Judas você é. Eu não sei se é aquele Judas que não consegue reconhecer a divindade de Jesus, o Judas controlador. Eu não sei se você é o Judas que assumiu o compromisso, o Judas que teve a oportunidade, o Judas que tomou uma decisão. Mas eu quero te chamar nessa noite, convidar você a ser como um Pedro, porque Pedro também traiu Jesus naquela noite, por 3 vezes. A Bíblia diz que todos os discípulos fugiram, correram, tentando salvar a sua vida quando Jesus foi preso. Mas Judas, ele foi aquele que não conseguiu deixar o sangue do Cordeiro lavar e remi-lo. Ele não conseguiu deixar Jesus salvar ele. Então, por favor, confesse o seu pecado. Deixa Jesus te livrar, deixa Jesus te libertar, deixa Jesus abrir a porta do reino para você. O resultado não vai ser diferente se você continuar andando dizendo que amanhã você vai mudar. Porque cada vez que você está caminhando para longe de Deus, mais consequências piores tem. Eu quero orar com você.